O ar na biblioteca do Engenho Santo Antônio parecia mais pesado que a chuva que açoitava o telhado. As velas lançavam sombras longas sobre os livros encadernados em couro, sobre mapas de terras e contas de safra. Na mesa de jacarandá, um copo ainda úmido de cachaça refletia a chama. Rodrigo Almeida dos Reis, coronel de rosto sulcado pelo tempo e pelos dias de vigilância, erguia-se com uma determinação que puxava da garganta como se fosse sangue. Quando falou, suas palavras caíram no silêncio como pedras sobre a água. Casarei minhas filhas com 4 dos nossos. Foi como se o vento tivesse interrompido a chuva, um silêncio tão denso que se podia ouvir o murmúrio distante da moenda. Mariana agarrou o braço do encosto e deixou uma ruga de ódio atravessar o rosto jovem. Isabel, que havia costurado flores de tecido para o cabelo, deixou cair a tesoura. O metal tilintou contra a tábua como um aviso. Carolina fechou os olhos, as mãos unidas ao rosário que nunca largava. Beatriz, ainda com a face de menina à margem da casa grande, levou a palma da mão ao peito como se quisesse segurar o próprio espanto. Os criados, retesados na soleira, trocaram olhares que misturavam pena e medo. Bento, o feitor, cuspiu uma interjeição controlada e pôs o chapéu de lado, os dedos grossos trêmulos. Lá fora a chuva fazia o terreno vulnerável, transformando estradas em roldanas de lama e dificultando a volta de qualquer visitante. Rodrigo não era um homem que gostasse de surpresas. Há meses vinha escrevendo cartas, rabiscando palavras na margem de velhos testamentos, pesando o tempo e os riscos. A morte de Luzia, sua mulher, cujo nome ecoava por toda a casa como uma canção quebrada, não havia apenas deixado um vazio doméstico. Abrira uma fissura, que Rodrigo, aos poucos, buscava remediar com gestos que pareciam agora tão obstinados quanto desesperados. "Vocês já ouviram falar em reparação?" perguntou, a voz tão seca quanto o linho do traje. "Não quero que o nome da família vire um estorvo. Quero reparo. Quero lembrança que não seja feita apenas de dor." Parecia cinzento, mais velho do que a idade que lhe marcavam as rugas. Havia uma fé curta nos olhos, uma convicção que buscava respaldo em passagens lidas à meia luz, procurara nas escrituras argumentos e consolo, encontrando entre versículos e epístolas palavras cujo sentido oscilava conforme a inclinação de quem a segurava. Alguns dias antes, vira o rosto de Luzia no reflexo de um espelho escurecido e achara que a mulher lhe pedia coragem. Não a coragem de outras épocas, de expandir as plantações, de perseguir lucros, mas a coragem de mudar, ainda que a mudança custasse ribanceiras. Mariana avançou, a boca curta, os dedos cerrados em vergonha e ira. "Você está falando em nome de quem, pai? Está usando a morte da mãe para justificar a sua vontade?" A pergunta veio como lâmina. "Essas decisões não são só suas." Rodrigo deixou a mão cair sobre a pilha de papéis. Por um instante o ventilador da chuva parecia soprar também memórias, o vulto de Luzia com um avental, a voz cantando uma reza baixa. Ele fechou os olhos e por dentro repetiu o gesto que vinha repetindo nas noites em que ninguém o via. Abrir um livro, procurar um trecho e convencer-se de que ali se encontrava um caminho. Isabel falou num fio de voz. "Pai, por que essas pessoas?" E numa sequência que quebrou o silêncio, apontou com a cabeça para além da janela, como se pudesse apontar para a vida inteira que pululava no terreiro, para os homens que carregavam as madeiras, para as vozes que do outro lado da cerca ritmavam a labuta. Rodrigo ergueu o queixo, a barba já rala, as palavras saindo medidas. Para reparar, para dar-lhes nome e, se possível, dignidade. Há coisas que o dinheiro por si só não paga. A gente vive anos sustentando uma vergonha. Chega um momento em que precisamos cortar a nódoa. Beatriz, que ouvira mais do que entendera por inteiro, aproximou-se de seu pai com passos que misturavam curiosidade e pena. Os olhos dela ainda tinham o brilho de quem acreditava que qualquer solução poderia ser amaciada com uma palavra, com um gesto. "E eles querem?" perguntou, sem malícia, apenas com a necessidade de entender.
Ninguém respondeu de imediato. A resposta, se havia alguma, estava lá fora, debaixo da chuva, nos rostos dos homens do engenho que não eram ouvidos naquela sala. A biblioteca, com seus volumes alinhados, era um santuário de decisões tomadas sem a presença daqueles que seriam afetados. Era também, no entanto, o lugar onde Rodrigo se sentira seguro para pensar alto, para confessar o único remédio que acreditava ainda existir para curar a dor de sua casa. Quando a porta rangeu, sofrida pelo vento, foi Francisco quem apareceu primeiro, vindo da música que nutria o terreiro. Ele caminhava como quem guarda um segredo, calmo, com a viola desgastada pelas mãos, o rosto onde a canção deixara marcas de riso e sofrimento. Quam, sempre com um caderno e uma pena escondida no bolso, ficou à margem como o contador que mede riquezas e misérias. João carregava uma peça de madeira finamente trabalhada, um banco que iria aproveitar onde a casa grande precisasse de conserto. Domingos veio por último, o corpo pequeno, os olhos de quem colhe ervas ao raiar do dia, trazendo no odor um conjunto de folhas que prometia cura ou alívio. Nenhum deles pediu licença. Não foi necessário. Meu pai, murmurou Mariana quando os 4 passaram pelo alpendre, a chuva apagando as formas como se as vidas se diluíssem no mesmo tecido molhado. Rodrigo os olhou um a um, e havia naquele olhar uma mistura de reconhecimento e de truncamento histórico. Reconhecia-lhes o trabalho, via neles as mãos que faziam o engenho viver, a facilidade com que transformavam a matéria bruta em objetos úteis. Mas via também o tempo que fora construído sobre suas costas, os nomes que não constavam nas matrículas, o fato de que, por anos, a história de Santo Antônio fora contada apenas pela boca de alguns poucos. Quero que se casem, disse por fim. Nós iremos alforriá-los. E as meninas casarão com vocês como esposas livres. O som do anúncio espalhou-se como pólvora. Bento deixou a bengala cair num tropeço, um ruído seco que soou quase como uma ofensa. O feitor, que havia passado a vida exercendo pequenas violências em nome do engenho, perdeu o controle por um instante. Os outros homens permaneceram imóveis. Havia em seus rostos uma vedação complexa, medo, incredulidade e, tal como nas faces da família, uma ponta de esperança que estremecia. Mariana aproximou-se de Quam, que abriu a boca para falar e fechou de novo. As palavras, por mais tímidas que fossem, tinham agora o peso de um futuro incerto. Foi Beatriz quem disse, sem saber se pedia ou ameaçava. Eles são gente. Não peça-lhes consentimento onde o que existe é obrigação. A fala pairou no ar. Havia verdade nela. O cativeiro transforma escolhas em máscaras. O simples ato de casar, num contexto de posse, poderia não ser senão mais uma corrente com roupagem distinta. Rodrigo respirou fundo. Por detrás da convicção havia uma lógica. Se tornasse os homens livres e os unisse à família, cortaria de vez a herança da vergonha. Haveria nesse plano o gesto público de reparo, um pacto que, esperava ele, mudaria como a vizinhança via o sobrenome Almeida dos Reis. Ele não percebia, ou preferia não ver, que o gesto também carregava imensas violências simbólicas, que a conversão de posse em casamento poderia mascarar um abuso cisado de paternalismo, que forçar a união sobre a promessa de liberdade era por si uma forma de coerção. Ninguém na biblioteca estava pronto para admitir tal contradição. Se essa história está prendendo você, inscreva-se para acompanhar como essas escolhas vão moldar o destino do engenho e de suas gentes. Não era somente um plano familiar, era uma declaração que sacudia a vizinhança. Em poucas semanas o assunto atravessou cercas e picadas, passou por outras casas grandes e chegou aos comendadores vizinhos. Menções ao testamento de Rodrigo começaram a circular nos mercados, nas rodas das mulheres que iam ao rio e nas mesas de jogo dos fazendeiros. Alguns riam da ideia, outros, assustados com a possibilidade, sussurravam sobre riscos legais e honra arruinada. A palavra estranho passou a ser pronunciada com cuidado. O que a cidade de Recife iria pensar? Que outro coronel ousaria tão flagrantemente ferir as normas que sustentavam-o na ordem inteira? A memória de Luzia, entretanto, não era uma máquina de propaganda.
Era uma presença que exigia outra forma de respeito. Falecida 2 invernos antes, vítima da febre amarela que ceifara rostos e vocações por toda a região, ela sempre fora um elo social que amenizava a aspereza do marido. A morte dela atravessou Rodrigo como uma quebra de safra. Houve tempo em que ele acreditara que a vida não passaria de colo e rotina, mas a febre o arrancara da normalidade. Em noites mais frias, Rodrigo costumava desdobrar panos e descobrir o lenço perfumado de Luzia, sentindo na aspereza do tecido o sumiço de sua calma. A perda inventara nele uma urgência quase religiosa, restituir dignidade onde houvera, por tanto tempo, o que considerara natural. Flashback: o mês em que Luzia adoeceu. A febre chegou sem cerimônia, como um forasteiro que não pede licença. Primeiro vieram os calafrios e a insônia. Depois a cor da pele que mudava como se submetida a uma luz doente. Rodrigo passou noites inteiras ao lado dela, segurando sua mão que já se esvaziava de força. As freiras enviavam rezas, o padre fazia visitas, e domingos o curandeiro do engenho trouxe cataplasmas e ervas que ferviam e fumegavam como promessas. Ela não passa de noite, disse o médico que chegara da cidade, a face enregelada, e despachou ordens que soavam como sentenças. Rodrigo lembrava-se até hoje do som seco das botas do homem sobre a varanda, como se alguém tampasse a saída do ar. No fim, Luzia se foi entre sussurros, com as mãos de Rodrigo ainda procurando um modo de impedir o fim. O luto não foi apenas pessoal, tornou-se cataclismo. A igreja encheu-se de rostos enclausurados por prantos, e no engenho, algo que antes era apenas rotina, feitorias, trabalho, pequenas trocas de afeto, virou pálvora. Rodrigo sentiu a casa inteira virar reflexo de um país em que as leis podiam não estancar toda a ferida. Foi por isso, pensou ele, que seu gesto precisava ser grande. Era como se a morte de Luzia obrigasse a retificação de uma ordem que a sua família, consciente ou não, ajudara a manter. O engenho em funcionamento. Santo Antônio tinha alma de ferro e mel. A moenda rangia com precisão, transformando cana em melaço que brilhava como âmbar espesso. A senzala, separada por um alçapão e uma cerca de madeira, era um universo próprio. Ali a vida se organizava em rotinas próprias de resistência. Os tamboretes e as panelas, as vozes em canções que contavam de outras terras e de portugueses, as roupas remendadas que carimbaram o cotidiano, tudo isso compunha um microcosmo que não cabia nas etiquetas dadas pela Casa Grande. Quão, o escrivão silencioso, cuidava dos papéis que sustentavam o negócio. Era ele quem, à noite, corrigia linhas de contas com um traço que revelava amor à exatidão. Aos olhos de Rodrigo, Quão sempre parecia uma extensão do próprio raciocínio, a pessoa que podia dar uma leitura rigorosa do que estava sendo produzido e do que se perdia. Mas Quão era mais do que contas. Nas horas de descanso, rabiscava versos em folhas dispersas, versos que guardava como quem preserva um idioma que não lhe era permitido falar em voz alta. Seu pai fora retirante de quilombos longínquos. Sua mãe, uma mulher ofuscada por histórias de fuga que ele não ousava contar. A pena, para Quão, era uma lâmina velada, um modo de saber-se gente para além dos números que lhe impunham. João, marceneiro, tinha as mãos grandes e a paciência de quem entende o tempo da madeira. Aprendera a ouvir os nós internos das toras, a entender o que elas queriam virar: um banco, uma placa, um verso móvel. Sonhava, às vezes, em construir uma casa para si, um lugar com portas que se abrissem sem ordens nem vigilância. Havia um menino de olhos brilhantes que ele guardava na memória, o próprio filho que não pôde ver crescer. A habilidade de João estava ali, em cada gaveta que fazia, em cada entalhe que estampava com um motivo que lembrava lugares de além-mar. Domingos, o curandeiro, conhecia as plantas como se fossem parentes.
puxava raízes e cascas de árvores na madrugada, sabendo a hora em que colher o que ainda vivia. Tratava chagas sutis e outras que o médico da cidade ignorava. Sua prática misturava saberes africanos, indígenas e europeus, um compêndio de sobrevivência que salvou mais de uma vida no terreiro. Era discreto, falava pouco e a sua aproximação com as filhas era muitas vezes por intermédio de remédios e conselhos. Vinham até ele mulheres da casa que queriam saber como amenizar dores do ventre ou cicatrizes da alma. Francisco tinha a música no corpo. Tocava a viola como quem fala com um idioma que acolhe. Cantava as antigas modinhas e compunha, com acordes simples, melodias que eram bálsamo nas chanadas de trabalho. A música de Francisco era a ponte, ligava quem estava do lado de dentro da senzala a quem transitava pela casa grande. A canção que ele resgatava trazia memórias, saudades e até mesmo brigas resolvidas ao compasso. Seu maior medo, confessava às vezes, era que se perdesse a tradição das letras e acordes que sua família havia guardado. Para ele, a liberdade tinha a forma de notas. Cada um desses homens vivia com a complexidade de alguém que não deseja ser apenas objeto de uma narrativa alheia. Eram homens com medos, da violência, da punição, do futuro, e desejos, de pertencimento, de reconhecimento, de um lar que fosse finalmente seu. A proposta de casamento os colocou em suspenso entre a promessa de liberdade e o risco de uma nova forma de posse. Como poderiam aceitar quando a própria oferta nascia de um gesto do dono do engenho? Era legítimo juntar esperança e patente? As filhas, 4 reações, 4 mundos. Mariana via-se como porta-voz de uma honra que não queria carregar. Tinha a língua afiada, a convicção de quem lida com injustiças e com a determinação de não ser moldada como uma peça de xadrez. Desde que a mãe morreu, inclinara-se para a política do corpo, queria decidir sobre o que seria seu. Trabalhar em segredo, conversara com amigos do Recife, ouvira discursos e lera panfletos que falavam de liberdade como palavra que podia se tornar lei. Para ela, o plano do pai cheirava a coerção revestida de benevolência, uma maneira de transformar vidas em moeda de paz familiar. Isabel encontrava no artesanato e na pintura um respiro. Seus desenhos captavam rostos, mãos e pequenas cenas do terreiro com ternura. Era observadora, e por isso muitas vezes a primeira a perceber o que outros não viam. O esgar de medo no canto do olho de Quan quando ele discutia termos legais, a forma como João evitava os olhares do feitor, o sorriso contido de Francisco quando cantava certas canções. Para Isabel, o casamento poderia ser um modo de união que conservasse a autonomia, mas havia sempre a sombra do poder paternal. Carolina buscava na capela da casa respostas que não vinham em frases prontas. Rezava com a intensidade de quem precisa de certezas, mas sabe que não as terá. A fé em Carolina era uma disciplina. Ela questionava, às vezes, as interpretações do padre conservador, que via nas escrituras confirmações para a hierarquia existente. Em conversas com Rodrigo, ela insistia que a Bíblia também falava de igualdade perante Deus. O choque entre o credo pessoal e as leituras oficiais era fonte de angústia e de coragem. Beatriz, a mais nova, olhava os homens do engenho com uma curiosidade que mesclava compaixão e ingenuidade. Não era infantil no sentido de ignorância, apenas rejeitava a maneira como a ordem social havia naturalizado separações. Frequentemente ia até a margem onde os trabalhadores lavavam os pés na água, escutava Francisco tocar, observava Domingos mexer com ervas e, em silêncio, sentia uma revolta suave. Era a que mais se aproximava de uma possibilidade de diálogo entre mundos. Os vizinhos, pressões e boatos. Logo o assunto saiu dos limites do engenho. O comendador Henrique Barros, senhor de vastas terras vizinhas, enviou uma carta cuja diplomacia só era máscara de desdenho. Em reuniões discretas na loja de mercadorias, homens do comércio e outros senhores discutiam a ousadia de Rodrigo com ironia e ódio.
As cartas envenenavam a sociedade, falavam de risco de manchar o nome de antigas famílias, de prejuízo na venda de açúcar, da possibilidade de boicote. A honra naquele mundo tinha preço, e os comerciantes faziam cálculos frios sobre o que poderiam perder se o sobrenome Almeida dos Reis perdesse prestígio. Entre as vozes contrárias, havia também quem visse na iniciativa de Rodrigo um gesto que, ainda que estranho, não era inteiramente negativo. Alguns pequenos negociantes, carecendo de mão de obra ou simplesmente cansados de certas práticas, olhavam com curiosidade para a possibilidade de um engenho transformado. Mas tais opiniões eram abafadas pelas vozes mais altas, que tinham interesse em manter tudo como fora por longos anos. Rodrigo, por sua vez, não era insensível às consequências. Sabia que, ao tomar a decisão, poderia perder amizades, contratos e até mesmo correr o risco de o governo, que não apreciava tumultos, intervir. Ainda assim, havia no gesto dele a sensação de uma dívida moral. A carta que começou a rascunhar, onde prometia alforrias e anotações de casamento registradas, era ao mesmo tempo um documento legal e um ato performativo. Havia nele a esperança de que a família pudesse renascer de outro modo. As reações dos homens. Quan, ao ouvir o anúncio, sentiu primeiro a incredulidade, depois um silêncio que doía mais do que qualquer palavra. As contas que ele guardava, as letras que desenhava, tudo aquilo poderia ser anotado ao seu favor num documento público. Mas a questão do consentimento o assombrava. Se aceitasse, como provaria que a escolha fora sua? Havia uma memória de pai que escapara, de irmãos que se perderam no caminho. Por isso, a possibilidade de um nome e de um lar mexia com sua vontade. No entanto, não queria ser transformado em exemplo de caridade do dono. João, quando ouviu, obedeceu ao impulso de se recolher ao barracão de ferramentas. Trabalhar era para ele uma maneira de processar a ansiedade, serrar, lixar, modelar. Sentiu a raiva subir, uma vontade de quebrar o que tinha mãos suficientes para fazer. Pensou na terra que poderia comprar, e então o pensamento recuou para o medo de continuar preso a contratos que não sairiam de um dia para outro. Se um novo nome poderia custar-lhe noites de insônia, preferiria a luta às promessas fáceis. Domingos viu na proposta um repertório ambíguo. Por um lado, a liberdade prometida poderia significar que, enfim, seus remédios e saberes teriam outra legitimidade. Por outro, a proximidade com a Casa Grande vinha acompanhada de riscos, inclusive o de ser chamado de charlatão por quem não compreendia a medicina popular. Sentiu uma obrigação, sobretudo para com as mulheres do terreiro, proteger e curar. Casar para ele não poderia significar renunciar aos rituais que o sustentavam. Francisco, por fim, avaliou as notas que saíam da notícia com uma melodia que tremia. A música, para ele, era liberdade tão pura quanto a própria liberdade. Aquela proposta colocava a canção em jogo. Transformaria os versos que cantava para conforto em votos públicos que pudessem ser lidos e registrados? O pensamento o assombrava e, ao mesmo tempo, o convidava a imaginar que as letras pudessem atravessar gerações, agora com novos rostos e histórias. As filhas mudavam cada qual diante desse novo mapa. Reuniram-se à noite no quarto mais antigo da casa, as portas fechadas, as janelas cortando o vento. Mariana defendia que se recusassem, Isabel pedia cautela, Carolina suplicava diálogo com o padre e com o próprio pai. Beatriz, com o coração na boca, queria entender o que os homens desejavam. Não podemos aceitar por nós, disse Mariana com firmeza. Não seremos moeda. E também não podemos simplesmente dizer não por medo, respondeu Isabel. Porque se eles aceitarem por pressão, quem garante que haverá liberdade? A discussão seguiu noite adentro, cada uma traçando um modo de agir que combinasse com sua própria ideia de justiça. Não havia unanimidade, e talvez nunca houvesse de fato. Era essa a cena que se repetia. Decisões que atravessavam a intimidade das pessoas e escorriam para a esfera pública, sempre com o risco de reduzir o que era íntimo a espetáculo. No alpendre, Rodrigo fechou um envelope em que escrevia o primeiro esboço do que chamaria de compromisso.
um documento que combinava a alforria, divisão de terras e a promessa de registrar os casamentos. Ele viu naquela ação a possibilidade de um recomeço. Não percebia ou fingia não perceber que, ao oferecer liberdade condicionada a um casamento forçado, reproduzia outra forma de domínio. A intenção de reparo trazia em si a contradição. A própria generosidade estava embebida na linguagem do dono. Enquanto a chuva persistia, o engenho aguardava. No terreiro, as fogueiras do jantar acendiam, as crianças corriam em volta das mesas e a moenda continuava a exercer seu ritmo que não respeitava dramas. A família e os homens do engenho respiravam o mesmo ar, mas viviam mundos que até então pouco ou nada se reconheciam. O anúncio de Rodrigo fora como uma faísca. Podia acender a casa inteira ou ser controlada. Entre as vozes que já se moviam, havia quem prometesse resistência. Vizinhos que pretendiam enviar petições pela cidade, comerciantes que ameaçavam boicotes, e o comendador Henrique, que, com a crueldade habitual, começava a costurar uma trama de difamação. No pequeno quarto onde Quan guardava folhas e sonhos, ele fez a si mesmo a pergunta que não poderia responder em público. Como se amar um sujeito que fora dono sua história? A capacidade de escolha em um corpo que sempre esteve em posse era um fantasma, sempre ao alcance, mas jamais certo. Seria possível, ele pensou, que o casamento pudesse ser um passo na direção de um lar? Ou seria apenas o cajado com que uma família tentava lavar a própria culpa? As respostas estavam pendentes. A chuva lá fora continuava apertando a terra. Dentro, as conversas ganhavam outra forma. Alguns planos começaram a se desenhar como fios. Rodrigo mandaria cartas ao juiz da comarca. Bento faria contatos. O comendador, por sua vez, mexia suas peças para desbaratar o que julgava intolerável. E, por baixo de tudo isso, havia o rumor crescente na cidade, que o coronel havia decidido arriscar seu nome para casar as filhas com escravos. A história, dobrada por ódio e curiosidade, tomaria caminhos que ninguém, naquela biblioteca, ainda podia prever. Foi assim que as noites se tornaram mais longas, e a madrugada passou a abrigar vozes que sussurravam estratégias. Alguns preparavam-se para lutar, outros para esquecer, e no meio o engenho resistia ao seu próprio destino, como árvore velha que ainda guardava sementes desconhecidas sob a casca. Quando a chuva diminuiu, o céu mostrou um resquício de claridade hesitante. Havia uma sensação, no ar, de que algo maior havia começado. Não era ainda o clímax, mas o tremor que antecede o rompimento. Pessoas escreviam cartas, fechavam promessas, faziam contas. Alguns pediam conselho ao padre, outros procuravam o médico. Em silêncio, Quan rasgou uma folha em que havia escrito um verso: liberdade é palavra que se aprende a soletrar. Guardou o pedaço no bolso, junto à pena. No dia seguinte, a cidade acordaria com notícias que seriam lidas em voz alta. Nos mercados, nos cafés, nas praças, a história do coronel e de suas filhas faria circular opiniões. Em Santo Antônio, a vida seguiria, mas de modo diferente. As engrenagens do engenho já não giravam como antes. Havia uma fresta e, por ela, deslizava o impossível. No dia seguinte, as palavras que nasceram na biblioteca viajaram como fumaça entre as casas. Chegaram às bancas de farinha, aos bares de embarcadiços, às portas dos alojamentos. Em cada boca, um pedaço do plano ganhava cor diferente. Algumas deleites de justiça, outras insulto que merecia punição. A cidade de Palmares, embora pequena, tinha gente suficiente para fazer um rumor crescer até mais alto que o sino da catedral. Logo amanhã, o comendador Henrique Barros não se conteve. Mandou um emissário com um papel dobrado, tinta preta e selos da sua autoridade. As palavras, lidas em voz alta no cabaré, punham Rodrigo como utópico tolo ou como ameaça à ordem. Se tal desatino for consumado, o prejuízo será de todos. Mercadores não aceitarão mercadoria manchada. A guarda terá de intervir para manter a paz.
Havia na carta uma mistura de escárnio e cálculo, pois honra, para homens como Henrique, também se convertia em lucro. Na casa grande, Rodrigo recebeu as ameaças como quem espera dor e não se surpreende. Alguma parte de sua determinação tinha de fato algo de sacrificial. Ele redigia novo parágrafo do seu testamento com a letra trêmula do homem que sabe o preço de gestos públicos. Consultou o padre em termos brandos, o clérigo, de batina e recursos, pediu cautela e advertiu sobre os perigos legais. Numa noite, Rodrigo folheou a carta de São Paulo que guardara em cima da escrivaninha. Não há judeu nem grego, e repetiu o verso como quem tenta encontrar sustentação. Para o padre, porém, a mesma citação era leitura inoportuna. A escritura, disse, deve guardar os papéis do convívio, não servir de pretexto para dissolver as ordens que mantinham paz e costume. As filhas leram o ofício do comendador e sentiram o tremor do mundo a acirrar-se. Mariana, que levara a palavras de liberdade algum tempo para gestar, começou a traçar planos. Não apenas rejeitar, mas agir. Reuniu discretamente alguns conhecidos de Recife que navegam por brocados de ideias e panfletos e, à noite, enviou mensageiros para buscar conselhos e apoio. Isabel pintou rostos e deixou em telas imagens dos homens do terreiro como se já os visse sentados à sua mesa. Queria conservar a verdade que só a arte pode prender. Carolina continuou na capela, pedindo iluminação e discutindo com o padre as leituras. E Beatriz, com seus cabelos ainda de menina, foi tecendo diálogos com as mulheres do engenho, costurando um mapa de conversas que pretendia ser ponte. Lá no terreiro, o debate entre os homens teve outra tonalidade. Não era filosofia, era cálculo de risco. Quan, que sabia manipular números tão bem quanto palavras, pediu tempo para ler os termos que Rodrigo propunha. Reuniu cadernos e fez contas. Terreno, cota de candia, divisão de roça. Em cartas, Rodrigo oferecia à alforria terras a dividir, um documento que seria registrado na comarca, um nome, um papel que poderia, no papel, provar que a história chegara a outro patamar. Quan, porém, sentia no corpo a lembrança de que papel queimava com facilidade em fogueiras da desonra. Pode ser prova, murmurou para si, mas prova hasteada por quem foi dono do meu corpo dificilmente será prova da minha vontade.
Carolina continuou na capela, pedindo iluminação e discutindo com o padre as leituras. E Beatriz, com seus cabelos ainda de menina, foi tecendo diálogos com as mulheres do engenho, costurando um mapa de conversas que pretendia ser ponte. Lá no terreiro, o debate entre os homens teve outra tonalidade. Não era filosofia, era cálculo de risco. Quan, que sabia manipular números tão bem quanto palavras, pediu tempo para ler os termos que Rodrigo propunha. Reuniu cadernos e fez contas. Terreno, cota de candia, divisão de roça. Em cartas, Rodrigo oferecia à alforria terras a dividir, um documento que seria registrado na comarca, um nome, um papel que poderia, no papel, provar que a história chegara a outro patamar. Quan, porém, sentia no corpo a lembrança de que papel queimava com facilidade em fogueiras da desonra. Pode ser prova, murmurou para si, mas prova hasteada por quem foi dono do meu corpo dificilmente será prova da minha vontade.
Nesse ambiente tenso, Rodrigo propôs escalonar. Registraria a alforria, publicaria os testamentos e faria casamentos públicos para que a comunidade visse que um gesto de reparação ocorrera de modo responsável. Querem espetáculo? Disse numa noite, lendo em voz alta seus termos. Então que seja público, que a imprensa, o juiz, o padre e todo quem queira testemunhar venham, para não se dizer que escondemos algo. Houve quem festejasse essa transparência, e houve quem a vivesse como armadilha. Para os homens do engenho, a publicidade representava tanto garantia quanto risco. A publicidade poderia proteger contra futuras acusações de irregularidade, mas também exporia suas vidas a humilhações e a revisitações do passado. Quan insistiu em cláusulas, segurança e o direito de disputar a natureza do compromisso. Fernando, um escrivão da comarca simpático aos argumentos de Rodrigo, tentou escrever termos que promovessem a proteção efetiva, terras escrituradas, testemunhas e tempo para a avaliação. A burocracia, todavia, caminha lento, e a voragem das outras famílias e dos mercados não esperava. O boicote começou pelos cachés da venda do açúcar. Comerciantes que abasteciam o porto de Recife passaram a receitar precaução. Não pegue a mercadoria de alguém que põe ordem no mundo do modo que forçaria outros a mudar. Pedidos cancelados chegaram por navios não atracados. O dinheiro que alimentava a moenda secou em alguns cofres. Comendador Henrique então propôs aos mercadores uma alternativa. Se o engenho dos reis aceitasse a intervenção dos seus pares e anulasse o plano, o boicote cessaria. Era chantagem fina, a velha moeda do poder. As pressões financeiras começaram a fazer seu trabalho. Credores vieram cobrar. A intenção de Rodrigo, por mais sincera e contraditória que fosse, não pagava dívidas que já existiam. Empreiteiros exigiam, o moinho pedia manutenção e os homens que guardavam as dívidas começaram a fechar a mandíbula. A família Almeida dos Reis passou pela primeira vez em décadas a sentir o vento de um credor mais frio do que qualquer enxada. Rodrigo, no entanto, continuou. Alguns diziam que sua obstinação era honra, outros que era loucura. O ponto de ruptura veio numa noite de agosto, quando as nuvens já anunciavam chuva. Uma procissão de carros e carruagens, com o comendador Henrique à frente, parou na porteira do engenho. Traziam consigo o advogado, alguns dos comerciantes mais rancorosos e o tenente mensageiro, agora devidamente encrevado com ordens escritas. Pediam a anulação dos procedimentos e a entrega dos documentos. Rodrigo, na varanda, olhou-os como se visse as imagens de todos os que já aceitara perder. Não cederei, disse. Se há que se perca algo, que seja o orgulho, não a pessoa. As palavras deram início ao enfrentamento. Um grupo dos vizinhos mais ousado foi até a senzala. Queriam intimidar, ou simplesmente mostrar que a sociedade não toleraria o que considerava uma afronta. Não calcularam, porém, que ali encontrariam resistência que não era apenas dos homens afeiçoados à casa grande. As mulheres da senzala, que sempre mantiveram viva a roda de cuidados e coseram a resistência no silêncio, começaram a fechar as portas, barrar a saída, organizar defesas com o que tinham à mão, panelas, varas e o conhecimento do terreno. Beatriz, sem pedir permissão, foi até essas mulheres e ofereceu lenha, alimentos e escuta. O ato, pequeno por fora, anunciava uma aliança que mudaria a forma do conflito. Na manhã que se seguiu, as negociações falharam. O comendador, irritado, jurou que usaria a lei e a força para proteger suas normas. Rodrigo, por sua vez, reagiu com um gesto arriscado. Anunciou publicamente que os casamentos seriam celebrados na primeira luz da semana seguinte e que a alforria seria registrada em cartório naquela mesma manhã. Era um movimento que não esquecia a história da humilhação, tornar público o ato para que ninguém pudesse acusá-los de artifício. Para muitos, porém, aquilo foi pretexto, uma oportunidade para provocar confronto aberto. A cidade começou a se polarizar. Homens de armas alinhavam-se com Henrique e seus aliados. Outros, com menos dinheiro e mais coragem, vinham para o lado de Rodrigo, não por concordância plena, mas por curiosidade e por ver naquilo uma limpidez que não enxergavam em outros gestos. A Guarda Nacional chegou com poucos soldados enfileirados,
a cara severa de quem recebe ordens e as cumpre. O tenente mensageiro trouxe consigo o pragmatismo do papel. Se não houvesse ordem, deveria intervir. Mas o coração das ruas mudou. Havia agora facções, e em todo lugar o cheiro de mofo e unha do medo. Na véspera, a Casa Grande organizou o que seria o último conselho. Rodrigo, as filhas, Bento, o feitor que jamais renunciou a controlar o espaço, o padre e o advogado. Discutiram-se termos e as filhas tiveram de assistir, não apenas como espectadoras, mas como partes que seriam legalmente ligadas ao ato. Mariana, que estudara panfletos e conversara com homens e mulheres comprometidos com ideias de liberdade, resistia em veemente. Sabia que o casamento forçado, ainda que revestido por leis, não transformaria de imediato a condição de sujeição. Em seu íntimo, contudo, crescia outro cálculo. Se estivessem casados em documento, poderiam reivindicar terras e direitos que de outro modo lhes seriam negados. Era um dilema que não se resolvia com palavras de honra. No dia marcado, o céu chorou desde antes do amanhecer. A chuva, que em outras eras seria batida apenas para molhar a terra, veio agora como um presságio e um convidado. Tornou o lides escorregadio, a lama profunda, os passos pesados. No terreiro, uma multidão reuniu-se, alguns para testemunhar uma tentativa de reparação, outros para impedir aquela anarquia de costumes. Havia entre os espectadores uma reação humana que ia do choro ao escárnio. A cerimônia começou na Capela do Engenho, uma construção baixa, rebocada com cal, com imagens santos que olhavam com certo constrangimento o que se passava. O padre, de batina apertada, hesitou. Em público, leu passagens que falavam do amor, da caridade e da vontade divina. Em suas palavras, tentava costurar uma aparência de norma. Ao mesmo tempo, outros moradores murmuravam que a Bíblia não poderia ser usada como martelo para calar vozes alheias. Carolina, na meia-luz, segurou o rosário tão firme que as contas marcaram seus dedos, uma dor que lembrava a vigilância. Quando os votos foram chamados, as filhas, com o rosto pálido e o vestido simples, pronunciaram as palavras que a tradição exigia. O que estava por trás, porém, era muito mais áspero. Foram vozes expressas, obtidas sob a autoridade do pai, sob medo e sob um cenário em que recusar equivalia a criar uma crise jurídica e talvez violenta. Os homens, por sua vez, pronunciaram respostas que carregavam a mesma ambiguidade. Voz de homem libertado, mas que ao mesmo tempo vinha de um corpo que horas antes ainda não havia experimentado a autonomia completa. Antes que as assinaturas pudessem ser todas firmadas, surgiu do lado de fora um alarido. O comendador Henrique e seus capangas, juntamente com alguns soldados, começaram a cercar o local. O clima se transformou de cerimônia para confronto em poucos instantes. A Guarda Nacional, que viera oficialmente em nome da pacificação, viu-se em dúvida, porque a lei era incerta e a vontade popular complicada. O tenente, com o papel do governador dobrado no bolso, caminhou confuso entre a fé do padre e a cólera do comendador. Foi então que a violência tomou forma prática. Um sopro mais alto, um empurrão, e a escaramuça começou. O feitor Bento, que nunca fizera cerimônia ao impor ordem, decidiu agir. Tentou expulsar homens do terreiro. Em resposta, um dos vizinhos deu um empurrão que fez Bento cambalear. A chuva intensificou-se até vir como lâmina. Chamas, por descuido ou por ato deliberado, surgiram nos arredores da moenda, possivelmente num barraco de palha que servia de depósito. A madeira seca rapidamente alimentou o fogo. A fumaça subiu como um sinal de alarme que atravessou o ar. O fogo, que devora sem pedir permissão, fez cair abaixo o verniz que mantinha na compostura social. Dois lugares incompatíveis naquele momento decidiram inventar a sua própria lei. O terreiro transformou-se em armadilha. Homens e mulheres correram, gritavam, tentavam apagar. As chamas lambiam a roda da moenda, ameaçando o melaço que, ao aquecer, poderia explodir em feridas maiores. Foi naquele caos que a verdadeira natureza das alianças apareceu. Homens do engenho, que até há pouco eram obrigados a manter distâncias, reuniram-se com as filhas para formar barricadas improvisadas. Bancos de madeira, tonéis, tubulações, tudo o que pudessem erguer para conter a investida dos que chegavam com intenção de imposição violenta.
Mariana, de braços nus e mãos calejadas, comandava um grupo de mulheres e homens que, por afinidade ou necessidade, se dispunham a resistir. Quan, com o caderno escondido, viu na confusão a urgência de proteger não apenas corpos, mas também provas. Foi até a sala onde o testamento e os papéis do compromisso estavam guardados, e com a ajuda de João e de algumas mulheres, retirou documentos e os enrolou em pano oleado. Se queimarem a casa, disse, queima-se também a iniquidade ao menos com testemunhas. João, que empunhava um pé de cabra como se fosse instrumento de defesa, defendeu a porta com Mariana, de braços nus e mãos calejadas, comandava um grupo de mulheres e homens que, por afinidade ou necessidade, se dispunham a resistir. Quan, com o caderno escondido, viu na confusão a urgência de proteger não apenas corpos, mas também provas. Foi até a sala onde o testamento e os papéis do compromisso estavam guardados, e com a ajuda de João e de algumas mulheres, retirou documentos e os enrolou em pano oleado. Se queimarem a casa, disse, queima-se também a iniquidade ao menos com testemunhas. João, que empunhava um pé de cabra como se fosse instrumento de defesa, defendeu a porta com unhas e coragem. A luta, quando se tornava física, não era heroísmo épico de romance, era chão, água, fome de justiça e medo. Havia sangue, sim, havia vítimas. Bento levou uma pancada que o deixou desacordado no carreiro. Um jovem soldado, ferido por estilhaços, caiu e foi carregado para a sombra da senzala por mãos que minutos antes estiveram a servi-lo com café. 2 vizinhos foram atropelados por suas próprias arrogâncias. O fogo finalmente foi contido, em parte pela chuva e em parte por mãos que não desistiram de apagar. Mas a casa grande sofreu. Telhas quebradas, móveis carbonizados e o cheiro de livros queimados colou-se nas memórias como se quisesse recordar que tudo ali fora disputado. Quando a fumaça abaixou, o cenário era de derrota e ganho, tudo ao mesmo tempo. O comendador Henrique, ferido no orgulho e com aliados feridos, lançou a última cartada: promover processo judicial por desordem e destruição de propriedade. Rodrigo, por sua vez, encarou as consequências. A imprensa da província, que antes só passara boatas, agora trouxe manchetes que falavam de escândalo no engenho e corrupção de costumes. O senhorio, enfim, viu sua reputação atravessada por uma fenda que não se fecharia com facilidade. Nos dias que se seguiram, o custo econômico falou por si. Os comerciantes que ameaçavam o boicote concretizaram-no. Embarques cancelados, créditos suspensos, a venda do melaço reduzida pela metade. Sem caixa suficiente, as máquinas reduziram ritmo, trabalhadores viram a paga diminuir. O processo legal que Henrique iniciou pulou as travas do poder local e rumou para a comarca. Havia gastos com advogados, despesas com reparações e uma inflação de rumores que destruía as possibilidades de mercado. Ainda assim, as assinaturas dos casamentos, efêmeras e ao mesmo tempo sólidas, existiam. Por ironia e por força, os papéis assinados na capela foram levados ao cartório. Algumas delas, registradas oficialmente, garantiam a Rodrigo a prova de que seu intento fora consumado. Para as filhas, a experiência foi dúbia. Cada uma se viu casada com um homem cujo passado carregava impressões com que teriam de conviver, e cuja liberdade real ainda seria conquistada a duro custo. No entanto, longe do registro, as verdadeiras alianças começaram a se forjar de outras maneiras. Beatriz, que havia se aproximado de Francisco por música e por compaixão, encontrou na dor do combate um ponto de contato que, com o tempo, transformou-se em cumplicidade. Eles conversavam à noite, sobre as árvores onde o melaço cheirava ao entardecer, e sentados foram aprendendo a negociar vontades. Francisco, já com uma vida de canções que curavam, ofereceu a Beatriz pequenos acordes, que eram promessas de respeito, não promessas de possessão. À medida que o tempo passava, a relação entre eles tomou a forma de uma parceria, construída dia após dia, com trabalho, com conversas e com o reconhecimento do passado. Mariana, cuja resistência fora feroz, teve com Quan um diálogo longo e torto. Ele sabia números e versos, ela sabia estratégias e fogo. Tanto forçaram-se a se entender
que aos poucos plantaram um modo de convívio em que o consentimento não era apenas um papel, mas uma prática cotidiana. Quan, que aprendeu a declarar seus pensamentos não apenas em cadernos, mas em voz alta. Mariana, que reconheceu que a violência do ato paterno não se apagava com um documento, aprendeu também a conviver e a negociar limites. O processo foi lento e sujeito a recaídas. Em muitas noites discutiam enquanto remendavam portas. Isabel e João encontraram uma via que no início fora mais silenciosa, a vida de ofícios. João construiu para Isabel uma pequena casa junto ao riacho, com uma varanda virada para o sul. Ela, em retribuição, pintou janelas, cortinas, e a vida doméstica, que poderia ter sido mero resultado de um arranjo forçado, transformou-se em um espaço de criatividade e de trabalho conjunto. Não é dizer que não houve dor, sempre há, mas havia um esforço deliberado para converter a violência inicial em um companheirismo que respeitasse as diferenças. Carolina e Domingos, por sua vez, demoraram mais para encontrar sintonia. Ela de fé inquieta, ele de saber popular, ambos aprenderam a conciliar a cura do corpo com a cura da alma. Juntos, criaram uma pequena casa de remédios e rezas, onde acolhiam mulheres que vinham com feridas antigas. O trabalho deles virou um laboratório de reparos íntimos, não uma redenção completa, mas uma rede de cuidados. Carol lia passagens que inspiravam igualdade e punha ao lado cataplasmas que Domingos preparava da madrugada. A igreja, que um dia suspirava com reserva, viu-se obrigada a reconhecer que as práticas da senzala também salvavam vida. E Rodrigo? Cupidez e contrição, no fim, moravam juntos no seu peito. A ruína econômica avançava, os vizinhos que restaram viram no coronel um homem menos imponente. A perda de prestígio abriu fendas nos contratos e deixou a família em uma posição vulnerável. O imposto das dívidas e a retração do mercado juntos reduziram o engenho a um esqueleto, que ainda assim pulsava pela força das gentes que se recusavam a desistir. Depois de meses de conflitos judiciais e de tentativas enfraquecidas de negociar, Rodrigo adoeceu. Não foi uma morte dramática num campo de batalha, mas uma doença lenta, acaso febre do calor misturado ao desgosto. Morreu em uma noite sem trovoadas, segurando nas mãos o lenço de Luzia e com um olhar que parecia pedir perdão a vozes que já não podiam voltar. Sua morte deixou um misto de alívio e desamparo. Para alguns, era o fim de um homem que ousara. Para outros, o fim de um pai que cometera um erro que jamais poderia reparar por inteiro. Nas lápides e nas mesas, os nomes foram mencionados com aquela mistura de nostalgia e reprovação que a história costuma ter com figuras de contradição. O engenho, entretanto, não deixou de existir. O que houve foi uma reorganização lenta e dolorosa. As terras, que antes serviam a uma única família, começaram a ver parcelas divididas. Alguns antigos moradores receberam lotes para cultivar, nem sempre férteis, nem sempre prósperos, mas suas próprias. Um pequeno mercado local se formou, onde as vendas não passavam mais pelo filtro de elites tão cedo. A produção do açúcar declinou. A economia precisou inventar outras saídas: pequenos cafezais, artesanato, curativos que Domingos passou a vender em mercados próximos. A casa grande, que outrora comandara tudo, agora era lugar de reuniões em que os antigos e os novos proprietários discutiam partilhas. A reputação dos Almeida dos Reis para a vizinhança jamais retornou ao que fora. Algumas famílias fecharam as portas para alianças matrimoniais. Outros, mais pragmáticos, fizeram negócios. Henrique Barros, embora não tenha obtido pleno êxito na anulação do plano, passou a pautar com mais cautela sua presença na região. Perdeu clientes e, por isso, parte de sua arrogância. O comendador, envergonhado, recebeu menos convites e teve de subir seus preços para compensar o boicote que iniciara. Os homens que haviam sido escravizados agora viviam com o peso de um passado que não desaparecia com assinaturas. A alforria no papel não era a resposta a todos os traumas. Havia marcas que a lei não tapava, lembranças de chicotes, filhos vendidos, noites roubadas. Mas também havia ganhos concretos. Quan,
agora com seu nome livre no cartório, começou a ensinar leitura em um pequeno povoado. João ergueu sua casa de portas que abriam para si. Domingos, ainda com suas práticas, teve autorização para vender alguns remédios em mercados, tornando-se referência. Francisco, com a viola, passou a ser chamado para festas públicas, e suas canções, que antes curavam no silêncio da senzala, agora atravessavam as praças. As filhas guardaram cicatrizes. Mariana, cuja coragem trouxera perdas e forças, tornou-se uma líder local que ajudava mulheres a litigar em juízo. Isabel continuou a pintar e a documentar rostos, guardando retratos que serviriam de memória. Carolina manteve a capela e a casa de remédios. Beatriz fundou uma pequena escola de alfabetização à sombra do velho pé de Sibipiruna, onde as crianças vinham aprender letras que emergiam de versos de Juan, de cantigas de Francisco e de contos de João. O tempo, como sempre, faz cair o sal das feridas e deixa as marcas. Na praça central de Santo Antônio, alguém pintou numa tábua a frase conhecida de Juan: liberdade é a palavra que se aprende a soletrar. Crianças passaram a brincar com sílabas. Homens mais velhos olhavam com olhos que lembravam as noites de pancadaria. Nem tudo foi reparado, muito ficou pendente. O sistema que permitira a escravidão continuou a moldar o país em muitas outras latitudes. Mas naquele ponto, um pequeno experimento, forçado, violento, controverso, havia transformado certas relações. No fim, o que restou foi ambiguidade. A dinastia econômica da família Almeida dos Reis não sobreviveu ao choque. Perderam contratos, prestígio e parte de suas terras. O sobrenome, outrora símbolo de riqueza, passou a carregar a lembrança do escândalo e da escolha que transformara a Casa Grande em lugar de luto e disputa. No entanto, a vida que brotou depois das cinzas também trazia sementes inesperadas, crianças que aprenderam a ler, pequenas plantações que alimentavam famílias, cantos que celebravam vidas antes apagadas. A redenção, quando veio, nunca foi completa. Veio como trabalho diário, como remendo, como a construção de pequenas instituições que juntas faziam para si um novo mundo. Alguns anos depois, numa manhã de céu claro, as 4 famílias, agora misturadas, às vezes em paz, às vezes em tensão, reuniram-se perto do riacho. Havia jovens correndo que jamais conheceram oficialmente as correntes do passado. Havia velhos que lembravam com precisão as noites de fogo. Juan leu um de seus versos junto à água, e as palavras, simples e firmes, caíram no ouvido de todos. Não é a caneta que faz homem livre, é a coragem de usar o nome sem medo. Francisco puxou a viola, e a música encheu o espaço, como indicação de que a vida continua. A história do coronel que forçou suas filhas e arruinou uma dinastia não é conto de herói nem de vilão absoluto. É antes a narrativa de um tempo em que a dor e a intenção se misturaram e produziram consequências que se prolongaram por anos. É a prova de que gestos humanitários, quando feitos sem respeito a quem devem beneficiar, reproduzem violência. E também é a prova de que a resistência nasce nos gestos mais inesperados, na oficina de um marceneiro, na canção de um músico, nas mãos de uma curandeira. O futuro que os antigos donos imaginaram quebrado não foi substituído por um paraíso. Foi trocado por uma vida comum, por conflitos novos, por compromissos que exigiam trabalho. E talvez essa fosse a única redenção possível, a de aceitar que um mundo justo se constrói com passos dolorosos, sem atalho ou promessa de perfeição. Se esta história mexeu com você, deixe um comentário com suas reflexões sobre memória e justiça. Compartilhe com alguém que precise pensar sobre como o passado ainda nos molda.